Olá, irmãos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Deus nos ajude a ler e interpretar. Eu vou voltar a um assunto. Normalmente eu faço leitura bíblica e faço comentário junto, né? Eu vou retornar, fazer um adendo. Vou empacotar algumas informações todas juntas para que eu possa fazer um comentário que eu percebi uma necessidade, né? Quando nós lemos em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, nós vemos uma relação entre a igreja e o povo judeu, o judeu verdadeiro, aquele que realmente está ligado a Cristo, né? Tem gente que faz confusão entre o judeu aquele que não quer saber de Deus, então ele acaba não cumprindo as leis e tudo, né? Então eu vou ler esses textos que dizem que esses judeus que não cumprem, eles são cortados, né? Deus cortou eles. E aqueles que são gentios, que aceitaram Jesus, eles são enxertados. Então vamos tirar essa dúvida, porque tem gente que quando fala de conflitos que inclusive estão acontecendo hoje em dia, guerras e tudo, acabam misturando assuntos de países, um país chamado Israel, e a questão da Bíblia chamar o povo de Israel, aqueles que são de Deus, né? Então existe essa confusão, porque tem gente que mistura talvez com política, não sei, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz, qual é a visão de Deus em relação a Israel, e o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós, como igreja, somos enxertados em Israel, o Israel de Deus, né? Então vamos ler, vamos verificar aqui. Vamos para Romanos 11, verso 16. Opa, caiu uma caixa aqui. Romanos 11, verso 16, diz que a raiz da oliveira, que é Jesus, e nós, que somos os ramos, somos enxertados, né? Alguns foram cortados, nós enxertados. Vamos verificar. Deixa eu dar uma pausa para achar o texto. Encontrei. Bom, claro que o correto seria fazer aquela leitura anterior que eu fiz, que é leitura e ver passo a passo, né? Mas aqui eu vou pegar pedaços do assunto, né? Verso 17. Se alguns ramos foram cortados, então veja que não é todo Israel que foi cortado. Nós devemos lembrar que quando a igreja começou, a igreja de Jesus Cristo, quando Jesus pediu para anunciar o evangelho em Israel, em Samaria, até os confins do mundo, inicialmente a igreja era praticamente judaica. Então, conforme o tempo foi passando, então o apóstolo Paulo ele comentou: se alguns foram cortados, e você sendo oliveira brava, eu e você que somos oliveira brava, que somos enxertados na oliveira original, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Então nós que somos gentios, oliveira brava, somos enxertados entre os outros. Quem são esses outros? Os outros que são a oliveira verdadeira, que são os judeus, que nessa fase que nós estamos hoje são os judeus que creem em Jesus Cristo. Então são os judeus que creem que Cristo significa ungido, né? Alguns deles eles usam o hebraico para falar deles mesmos, né? Então eles falam que eles são judeus messiânicos. Então eles são judeus que creiam no Messias Jesus Cristo. Então eles são cristãos também, viu? Não sei se você sabe, eles são judeus cristãos, né? Não se glorie contra esses ramos. Então tome cuidado, não fica se achando, eu sou melhor porque olha só o que aconteceu com Israel, e olha só, então olha só, a maioria de Israel desprezou Jesus. Mas não fique se gloriando em relação a esses judeus messiânicos, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Tá? Então a raiz é Jesus Cristo. Jesus é judeu, né? Ele veio lá entre os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os judeus messiânicos, eles estão incluídos nisso, e nós não podemos desprezar eles. Pelo contrário, a gente aprende bastante com eles, porque eles conhecem as festas, tudo que é do Velho Testamento serve para o nosso aprendizado, então eles têm muito que nos ensinar também. Nós, como somos judeus, qual é o ciúme do judeu? O judeu original, até aquele que foi cortado e não está nem aí com Deus, eles não têm essa compreensão, eles têm ciúmes de nós, como está escrito na Bíblia. Eles têm ciúmes de nós porque eles acham que nós somos seita, mas eles consideram que... Deixa eu pegar as ideias. Eles consideram que nós estamos errados porque nós estamos acreditando em Jesus Cristo, que para eles é um escândalo. Porque Jesus foi pregado na cruz, e cruz é coisa de bandido, então para eles isso é um absurdo, né? E muitos, eu tenho ouvido notícias de judeus que estão indo lá para Israel, e as notícias são assim, dos judeus que estão lá, até judeu que ainda nos converteu, mas está vendo o que está acontecendo. Está falando, poxa, os cristãos, os evangélicos, eles tratam nós com consideração, com grande admiração, enquanto o resto do mundo, as outras religiões, assim, despreza ou descarta, fala, não, despreza os judeus. Então, o povo evangélico percebeu esse valor, começou a ler a Bíblia e percebeu que nós temos que respeitar os judeus. Tem gente que crê ouvi dizer que é uma teologia chamada teologia da substituição, que é como se eles tivessem sido totalmente cortados. Vamos conferir os textos que dizem isso. O apóstolo Paulo esclarece muito bem sobre esse assunto. Então, voltando, olha lá, verso 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece na fé. Não se orgulhe, mas tema. Então, não fique se achando só porque a maioria dos judeus foram cortados, né? Pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então pega leve, não fique se achando não, tá bom? E você será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, então se eles acabarem crendo, eles serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, tá? Porque olha só, porque eles são o ramo natural e nós não, né? Continuando, verso 22. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, que é a Israel, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, eles sendo enxertados vai dar certo. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte. Então eles ficaram endurecidos, coração duro, né? Até que chegasse a plenitude dos gentios. Então vai chegar um momento em que os gentios vão chegar numa plenitude. Vai ter um basta. E hoje em dia nós estamos encontrando muitos cristãos que está cumprindo a profecia, né? Que o amor de muitos esfriará, né? Então eles também estão ficando endurecidos. Então estão quase a ponto de negar a Jesus, né? Porque às vezes você está falando sobre Jesus, lendo o texto bíblico para a pessoa não está acreditando. Estão ficando endurecidos, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, verso 26. Virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a impiedade. E esta é a aliança com eles, que eu vou remover os seus pecados. Então Deus vai remover os pecados de Israel como nação, aqueles que estiverem vivos naquela época, dentre os judeus, e
E eles vão dizer, agora eu vou fazer um adendo, em Zacarias 12:10, diz que eles olharão para mim e chorarão. Eles vão se converter. Tá? Então, não despreze o povo que está lá em Jerusalém, lá em Israel. Porque por mais que eles sejam uma nação que estejam tentando se defender, e Deus prometeu que eles vão permanecer lá e quem atacar eles, eles vão revidar. Infelizmente, isso é guerra. E onde há guerra, realmente há mortes de inocentes. Nós não podemos. É que normalmente a gente não vê guerra no Brasil, né? Há mais de 100 anos, história bem antiga, ou chegou a haver guerra no Brasil. E houve muita destruição. Não queira que Deus permita que aconteça a guerra no Brasil para você saber o quanto é destrutivo, o quanto as famílias vão perder com isso, o quanto uma nação se empobrece com isso. Então, não tenha arrogância, você que é brasileiro, e fique desprezando os judeus. Tome muito cuidado com isso. Porque você viu aqui que Deus ele pode te cortar. Então, tenha consideração por Deus, não pelos judeus. Por Deus, tenha consideração e respeito por Deus. E leve também em consideração, porque Jesus ele veio dos judeus, né? Então, olha só, verso 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Olha lá que eu falei, né? Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Então, eles são inimigos por causa do Evangelho, porque o Evangelho ele é uma nova aliança com Deus, e aqueles que ainda não creram, a gente tem que ter piedade deles, né? Pois os dons de Deus são irrevogáveis. Então, aquela teologia da substituição, ela é heresia. Porque, verso 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, vê se trata um pouco mais de respeito os judeus, tá bom? Verso 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Então graças à desobediência deles que nós, eu e você, gentil, recebeu a misericórdia, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui e eu vou voltar ao texto, a outro texto. O vídeo tá em 12 minutos, eu creio que não vai dar para ler o texto até chegar a 20 minutos. Mas se você for ler Romanos 2 inteiro, vai falar que eu acho que vale a pena ler o verso 1. Então, Romanos 2, verso 1. Portanto, você que se julga, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando-se a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Tem gente que interpreta esse versículo de forma errada. Aqui, aquele que julga é assim, você tem que comparar vendo o Romanos capítulo 1. O capítulo 2, ele está dizendo o seguinte, você assim que é cristão, se você é cristão, tá tudo certo. Porque como é que o cristão ele vai exortar, ensinar a Bíblia, como eu estou fazendo com vocês? Se eu falar de algum pecado, vou estar julgando se você estiver cometendo esse pecado. Porque o pecado ele faz separação entre você e Deus. Então, se eu estiver cometendo esse pecado que eu estou dizendo para você, então eu vou estar sendo um hipócrita, né? Então, para os hipócritas é esse versículo aqui. Portanto, você que julga e outros você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Então, se você não pratica, está tudo certo. Olha só. Verso 2. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas e é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, olha só, esse é o verso para aquele que não crê no juízo de Deus. Né? Tem gente que acha que Deus é só amor. Verso 4. Ou será que você despreza as riquezas e a bondade, a tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Contudo, por causa da tua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, olha só, se você se diz cristão, comete o pecado, aponta o dedão para o outro e não se arrepende e despreza a tolerância de Deus, que leva ao arrependimento. Essa é a diferença entre alguém que fala de Deus e alguém que fala e não se arrepende dos próprios pecados. Entendeu? Então, viu o que eu acabei de ler aqui. Então, se você tiver com essa teimosia e o seu coração obstinado, o que é coração obstinado? É coração duro. Você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Isso está no Romanos 2, verso 5. O que é o dia da ira de Deus? Que a hora que a igreja estiver sendo protegida por Deus e for o tempo que Deus vai nos proteger da ira. Deus vai proteger os seus da ira. E aqueles que não são deles vão receber a ira. Não queira passar pela ira de Deus. Tudo bem? Deixa eu concluir aqui. Então, olha só, Efésios 2, 11. Então, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão. Então, eles se orgulhavam, os judeus que não são crentes, eles se orgulham por causa da circuncisão na carne. E lá em Romanos 2, que nós não lemos inteiro, vá lá e volte e verifique. Você vai verificar que lá está dizendo o seguinte, que somos feitos, que eles dizem que eles foram feitos circuncisão por mãos humanas. E verso 12, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Então, antigamente nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Agora quer dizer que nós, que estamos com Cristo, nós estamos na comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Nós nos aproximamos da comunidade de Israel. Está aqui em Efésios. Vocês são cegos? Vocês não percebem isso? Será que é muito difícil entender isso? Agora vamos continuar, verso 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então não existe inimizade entre judeu e cristão. Não é para ter essa inimizade. Será que é muito difícil entender isso? Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo a paz. Então, ele nos fez um homem só, o judeu convertido com o cristão gentil convertido, né? Anunciou a paz, ele fez os dois um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, Jesus destruiu a inimizade. Então, você não pode ter inimizade contra eles. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aqui está Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.
no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradia de Deus por seu Espírito. Então, concluí a situação, tirei a dúvida. Existe um motivo para haver esse desprezo por Israel? Nós devemos orar pela paz em Israel. É claro que acontecerão guerras e destruição, porque tem profecia que ainda não se cumpriu. Então vamos ter um pouquinho mais de respeito pela nação de Israel, porque eles vão tentar se defender, e quando eles chegarem num ponto em que haverá o grande ataque, eles não vão conseguir. E aí é quando Jesus vai resolver a situação, tá bom? É aí quando Jesus resolve a parada. Então vamos ter um pouco mais de respeito por eles, porque eles estão tentando defender as suas famílias. Eles, como nação, estão tentando defender as suas mulheres, daqueles que pegam as mulheres e fazem o que querem com elas. Vocês estão entendendo a situação? Então, um pouquinho mais de respeito. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Que essa tenha sido uma oração de misericórdia por nós cristãos, que devemos ser exortados e devemos ter um pouquinho mais de juízo na cabeça. Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe.